anos atrás. São Gabriel era uma cidade controlada por grandes estancieiros, chefes políticos e famílias abastadas. Em um mundo em que o homem rico fazia quase tudo o que queria, muita coisa se resolvia no silêncio. Nesse cenário aparece uma mulher que não se enquadrava no lugar que lhe foi reservado. Bela, instruída e independente, uma mulher à frente do seu tempo, Maria Isabel Hornos, que o povo passou a chamar de Guapa. E é pela voz da cidade, de pesquisadores, moradores e devotos, que a história dela ainda insiste em não morrer. Meu nome é Geni Maria Garcia Chagas e eu, de formação, sou farmacêutica bioquímica e no momento eu já estou aposentada há bastante tempo e eu estou trabalhando numa pesquisa que é sobre as famílias dos meus avós paternos, que são descendentes de açorianos. E então, nessa pesquisa, eu faço uso dos livros de batismo, de óbitos, de matrimônios da Igreja Católica, que na época funcionava como registro civil, já que o registro civil só foi implementado já durante a monarquia, e em torno de 1875, mais ou menos. Aqui no Rio Grande do Sul chegou mais tarde, porque tudo era difícil, levava tempo. E manuseando esses documentos e outros documentos que a gente pesquisa no arquivo público, em Porto Alegre, eu deparei com, por exemplo, o registro de óbito da Guapa, né, e outras notícias sobre ela, né. No papel, o que sobra são poucas linhas. Uma mulher, uma data, uma hemorragia. Mas, quando se olha além dos livros, a cidade começa a falar. Entre memórias, contradições e silêncios, a história da Guapa vai aparecendo aos pedaços. Maria Isabel Hornos nasceu em 15 de junho de 1897. Ela era de uma família muito rica, muito abastada, né? E era uma menina muito criada, bem criada, né? Tocava piano, recitava, tocava gaita, era poliglota, falava 3 línguas, falava o espanhol, a sua língua nativa, né? Natural dela, que nasceu em Montevidéu, e ela falava francês, que era a língua da moda na época. Hoje é o inglês, né, que é universal. Na época era o francês, na parte ocidental, e falava o português fluentemente. E ela tocava numa espécie de uma casa noturna, né, muito famosa. Não era propriamente um cabaré masculino, mas era uma casa de espetáculos, né? E que apresentava-se dançarinas quase nuas, e a família da Maria Isabel era contra, e expulsou ela de casa. E ela conheceu o João Bragança, né, que era um negociante de cavalos e gado e também campo. E em São Gabriel ela atendia num hotel aqui. E ele costumava viajar para Montevidéu, e quando ele fazia um bom negócio, ele ia nessas casas ricas lá, e lá ele conheceu a Maria Isabel. Ela muito bonita e ele um homem muito bonito. Tem inclusive foto dele, um homem muito bonito. Ao contrário da imagem estereotipada da prostituta sem história, a Guapa era filha de uma família rica, educação refinada e circulação internacional. Uma mulher que tocava piano, falava línguas, dançava e cantava. Num tempo em que a maioria das mulheres nem direito ao próprio dinheiro tinha, ela cruza a fronteira, muda de país, recomeça a vida e passa a construir seu próprio caminho em São Gabriel.
Começa que a Guapa era uma moça de família aristocrata lá no Uruguai, de família muito rica, tanto que ela era pianista, ela tocava música clássica, né? Ela era artista de teatro, que era uma coisa chique da época, né? Era um belle époque, né? E o meu bisavô, que ia e morava nessa época lá em Montevidéu, e o meu bisavô conheceu a Guapa, porque ele era um cara bonitão, charmosão, e tinha condições. E aí conheceu ela e tiveram um envolvimento afetivo. Ele veio para cá, né? E trouxe essa moça para cá, para São Gabriel. E ali, perto da Santa Casa, ela abriu uma casa aqui na Celestino Cavalheiro, bem quase em frente àquele edifício ali, pouco antes de chegar na casa do Dr. Nero, pelo lado da mão direita de quem desce aqui. Ela montou uma casa noturna, que não era bem uma casa de prostituição, era uma casa que chamavam na época casa de diversão. E a Guapa saía dali para caminhar à tarde, no solzinho, no inverno, isso meu pai conta assim, ele tem patente, porque foi muito tempo que ela fazia isso, e talvez até para passar na frente da casa desse suposto amor, que era o avô do meu pai, portanto meu bisavô. Ela passava, brincava com meu pai que estava na sacada, no colo da empregada, e trazia sempre no bolso balinhas. E aí dava uma balinha para aquela criança, né, ali. A casa da Guapa era chamada de casa de diversão. Um espaço de música, dança, conversa, negócios e, sim, prostituição. Mas em outros termos, em outras regras. No meio de uma sociedade que cobrava recato das mulheres, ela andava pelas ruas, impunha sua presença, sorria para as crianças, distribuía balas. Para uns, escândalo. Para outros, uma mulher guapa, no sentido mais pleno da palavra. Imponente, corajosa, impossível de ser ignorada. Mas, na verdade, o que basta é a intensidade com que se vive. E a Guapa viveu intensamente. Ela ganhou esse apelido do povo de São Gabriel porque ela enfrentava os costumes da época. Né? Costumes, inclusive, né, hipócritas, né? Porque à noite, quando ela recebia aqueles homens ricos, né, que pregavam o moral, né, a Guapa saía durante o dia como se fosse uma pessoa normal. E uma das coisas que existe na tradição da gaúcha são as sacadas. As sacadas é o limite da mulher. Mulher que se preza não passa da sacada. Por isso que as casas antigas tinham sacadas. Todas, se tu olhar, todas tinham sacada. Ali a moça, né? Moça é sinônimo de virgindade, e a Guapa andava sozinha na rua, bem vestida, com as roupas francesas. Era uma mulher que se vestia muito bem, né? E inclusive aconselhava as pessoas. Ela era uma mulher muito inteligente para a idade que tinha. Ela era uma pessoa de vanguarda. E ela foi mexendo com os costumes de São Gabriel. Ela não ocupava apenas um quarto fechado, nem vivia escondida à margem da cidade. A Guapa atravessava o espaço público, quebrava fronteiras invisíveis, questionava o lugar da mulher, da moral e da pobreza em uma cidade dominada por homens ricos e uma elite conservadora. E o que eu sei dela é que ela era uma pessoa, além de uma beleza extraordinária, porque naquela época não tinha botox e nem recursos tantos para tu ficar bela, que ela era muito bonita, ela era uma pessoa de muito bom coração. Eu calculo que seja isso, mas dizia o meu pai, que depois de certo em conversas com o pai dele, que não sei se o meu bisavô se abriu com o filho, creio que possa ter se aberto com ele, que ela era uma pessoa muito, muito humana. Chegava alguém lá e pedia uma receita, um dinheiro para comprar um remédio, ela não dava, ela ia e comprava.
Ela não admitia que as pessoas passassem fome, que passassem frio. Ela fazia uma probidade oculta. Ah, a Guapa era uma prostituta, acabou. Não, tem que mostrar o lado bom que ela tinha, que era esse lado humano, né? De se doar para as pessoas carentes. Ela fazia uma caridade, né? E muito grande. Caridade sozinha. Num tempo em que a palavra prostituta era sinônimo de desprezo, a cidade começou a guardar uma outra imagem, a da mulher que comprava o remédio, que ajudava no frio, que não deixava a fome passar em branco. Pois aí é que está o problema, que existem várias histórias. E quando tem várias histórias, fica difícil saber se alguma é verdadeira, porque que ela foi assassinada. Só que se tu olhares o atestado de óbito dela, que é um documento que existe, que pode ser consultado, ali diz que ela morreu por hemorragia. Não fala nada de que houve um tiro, nada, entendeu? Então a Guapa são suposições, não tem nada, a não ser que ela faleceu por hemorragia, que existe um documento que comprova, o resto é, como é que eu vou te dizer assim, falatório, né? A prefeitura tinha um arquivo, né, que era nos fundos do prédio da prefeitura, e aí quando foi demolido o prédio, muita coisa do arquivo foi queimada, né? E hoje em dia continua tendo um arquivo, mas não sei, eu nunca pesquisei nele, né? Não sei que tipo de documentação que tem lá, porque se de repente se é só impostos e coisas dessa natureza, dificilmente se vai achar alguma coisa, né? O registro oficial fala em hemorragia, as testemunhas em tiros. O processo desaparece, documentos são queimados. O que fica é um crime mal explicado, uma cidade que sabe, mas não diz, e uma história que vai sendo empurrada para a conta do falatório. 100 anos depois, isso ainda soa familiar. Mulheres assassinadas, versões contraditórias, sistemas que protegem os mais fortes e uma verdade que nunca chega a ser dita em alto e bom som. Abordar o caso das santas prostitutas do Rio Grande do Sul, como é o caso da Maria Isabel Hornes e da Maria Degolada. Bom, vamos pegar a Maria Isabel. Pelo que consta, e nesses casos, assim, as narrativas são variadas, né? Mas eu vou me basear no que eu encontrei. Ela nasceu no Uruguai, em 1897, e veio para São Gabriel por volta de 1920. Era uma mulher bonita, culta, elegante. Quando ela chega em São Gabriel, ela vai se estabelecer como dona de bordel. Ela vem a despertar a paixão de um grande fazendeiro, e um grande fazendeiro casado, e a mulher deste homem contrata um cabo do exército para eliminar a Maria Isabel. E esse assassinato ocorre na época de carnaval. Ela está se preparando para um baile, ela está sentada no seu quarto, se aprontando, e recebe tiros, né, pelas costas e morre. A comoção é grande, é uma pecadora, se confirmar assim, a hipótese de uma prostituta, é uma pecadora que é redimida por algo muito violento, né, por um crime, né, por uma injustiça, né? E esses são os ingredientes essenciais para a devoção. Hoje, nós daremos nome a isso: feminicídio. Uma mulher morta por despertar desejo, ciúme e desconforto numa sociedade machista. Na época, o termo não existia, mas o mecanismo já estava lá. Uma mulher que ocupa espaço, incomoda, desafia e é calada com tiros pelas costas.
A mandante do crime, segundo muitos, era uma mulher de família ilustre e nunca foi pega. Até hoje, muitos dizem, todo mundo sabe quem foi, mas ninguém diz o nome em público. E o assassinato dela foi combinado. O atestado de óbito, que é uma prova que existe física, né, da morte da Guapa, diz que ela morreu de hemorragia interna, né, não se refere aos 2 balaços que ela levou nas costas, numa noite de carnaval, escolhida de propósito, porque havia fogos de artifício estourando na praça. E ele saiu da floresta do eucalipto, foi até a janela. Não se sabe se ele penetrou no quarto ou não, mas de qualquer maneira, se ele penetrou, ele esperou ela ir para o espelho. Ela estava vestida de roupas de carnaval. Ela estava preparando o salão para a primeira noite de carnaval, no sábado, no dia 3 de março de 1924. E foi nesse período, quando começou a estourar os fogos de artifícios da noite de carnaval, ela levou 2 tiros nas costas. E aí, quando se soube a morte, houve uma comoção popular. Foi um dos maiores velórios não, mas enterros, né? O cortejo fúnebre fantástico, né? A população toda chorando, levando ela. Inclusive o processo desapareceu da delegacia. Quando o comissário foi embora, o processo todo desapareceu. Não se tem registro, não existe registro. Então foi feito por gente grande, poderosa. O cortejo fúnebre enche as ruas. A cidade que a acusava agora chora sua morte. Ao mesmo tempo, o processo desaparece, o Estado se cala e o poder reforça o seu domínio. Mais uma vez a mesma história. Uma mulher morre, a verdade é sufocada e a justiça não chega para quem não tem sobrenome. A Guapa, o Negrinho da Sangafunda, os noivinhos os santinhos populares nascem de tragédia. Se a Guapa não fosse morta, nem lembrada seria. Provavelmente ela morreria com mais idade, né? Podia ir embora de São Gabriel, como podia ficar, mas ela não seria lembrada, não seria a Guapa. Tá? Os santinhos populares nascem a partir de suas tragédias pessoais. A partir da morte violenta, a cidade reescreve a história de Maria Isabel. Prostituta sim, mas também protetora, intercessora, santa popular. Na falta de justiça dos homens, o povo inventa outra lógica, a da fé, da promessa, do milagre, que não passa pelos tribunais. E acontece que depois de um certo tempo, quem, vamos dizer assim, começou a falar sobre que a Guapa teria poderes de fazer milagre, né? Foi a dona Modestina, né? Que ela teria alcançado alguma coisa através de pedir a Guapa, e então ela resolveu agradecer, construindo um túmulo lá no cemitério, fazendo tipo uma capelinha onde as pessoas podiam colocar velas, né, não só para fazer pedido, como também para agradecer. E foi ela que estimulou essa crença na Guapa, né? Foi daí que cresceu a crença, né? A Modestina tinha um centro esotérico na época chamado, né, Vivekananda. Swami Vivekananda, S-A-W-I, né, Vivekananda, que é um líder religioso indiano. E ela tinha também esse lado vidente dela, de mediunidade. E ela tinha e passava a convicção de que ela conversava com a Guapa. Então, durante o tempo que ela existiu, ela conseguiu juntar verba sem gastar dinheiro do bolso dela. Só de devotos da Guapa. Tinha a procissão da Guapa, que a Modestina queria que todo mundo fosse de branco, que a Guapa gostava da cor branca. É pelas mãos de outra mulher, Dona Modestina, que a Guapa ganha um lugar fixo na cidade, um túmulo, uma capelinha, uma procissão. A cada vela acesa, uma história de dor e esperança se juntava ao nome dela.
Meu nome é Roberto Adair da Silva Moreira, lá por volta de 1966. Eu lembro das procissões que saía para Guapa, né? Eu era guri, e todos os dia 2, finados, a dona Morena, ela fazia essas procissões, saiu por volta das 6 horas da manhã, e o pessoal que acompanhava ia até o cemitério com as velas tudo acesas, né? Iam rezando, fazendo terços, e chegava lá, tinha um comércio ali na frente do cemitério, de flores e pastéis, tinha uns comes e bebes que chamavam, né? Sábado eu fui lá no cemitério, é constante, é vela, é champanhe, é placas de agradecimento ali, fitas, tá constante, a fé continua, né? Sou Ivo da Silva, sou funcionário da Santa Casa de Caridade de São Gabriel. Eu sou pedreiro, vim trabalhar de pedreiro, mas a gente faz todo o serviço, precisando, a gente faz todo o serviço com respeito, com educação, o turno da Guapa, que é muito, para muita gente, ela é muito preciosa, né? E ajuda muita gente. A história que eu sei, que ela ajuda muitas pessoas, e pedido que a gente faz para ela, a gente é recebido. Eu mesmo estava muito ruim, deu Covid e me ataquei. Daí vim aqui, eu fiz um pedido para ela e para a cigana e para Deus, para me salvar. Ela assim me salvou eu. Depois estava minha filha muito mal na Santa Casa, na CTI. Eu fiz um pedido para ela. Assim que me salvou, Guapinha me salvou minha filha. Era um dia de finado, eu estava cuidando das velas para não incendiar, no lugar da grutinha dela, na Cruz Geral. E eu cheguei bem na porta ali e enxerguei ela. E disse assim, mas você é parecido com a Guapa. Daí ela disse assim, eu sou a Guapa. Ela estava de vestido azul. Quando eu voltei, o vestido dela azul estava em cima da mesinha, do túmulo dela. Os relatos se repetem. Promessas, curas, visões, agradecimentos. Para muita gente, a guarda do túmulo não é um trabalho, é uma forma de devolver o que foi recebido. É muito interessante, em especial para quem estuda história da igreja, religiosidade. É claro que essas santas, elas não se enquadram no padrão da igreja oficial, né? Elas são constituídas por uma lógica própria, uma teologia popular, distinta da teologia oficial, vamos dizer assim. E assim, aqueles que se voltam a ela, obtêm graças, conquistam até milagres, né? Isso é fascinante, como é que isto é elaborado espontaneamente por uma população. É marca, né, de que a cultura popular tem uma força extraordinária. A Guapa não cabe nos livros oficiais da igreja, mas cabe perfeitamente na teologia popular de quem acende vela, faz promessa e espera um sinal. Entre documentos perdidos, processos que sumiram e verdades que nunca foram ditas em cartório, a memória dela sobrevive em outro tipo de arquivo, o da cultura popular, o da fé e das histórias contadas de geração em geração. Cem anos após os tiros que alcançaram Maria Isabel Ornos, pelas costas, a cidade continua indo ao seu túmulo. Em um Brasil em que mulheres ainda são assassinadas por ciúme, controle e ódio, a história da Guapa ecoa como um aviso e um pedido: que os crimes contra mulheres não sejam mais empurrados para o esquecimento, nem encobertos por silêncios de famílias poderosas.
A Guapa, que foi prostituta, foi amante, foi artista, foi dona de casa noturna, vira santa popular. Não porque a cidade esqueceu o que ela era, mas porque reconheceu o que ela representa. Uma mulher além do seu tempo, calada pela morte, mas mantida viva pela fé e pela memória coletiva. Em cada vela, em cada placa de agradecimento, em cada história contada ao pé do túmulo, a mensagem é a mesma. A voz dela não foi apagada, e enquanto o povo chamar de Guapa, ela não vai morrer.